vamos lá. Eu quero avisar de imediato que vai ser uma fala teórica. Nós estamos no domínio da teoria, não no domínio da prática. Agora, não vale aquela conversa de que na prática a teoria é outra. Se na prática a teoria é outra, é porque não é teoria. A boa teoria tem que dar conta da prática. E não existe prática que não seja guiado por alguma teoria. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que fica bom para nós depois conversarmos mais sobre a experiência de vocês, o que vocês quiserem, mas eu acho que fica bom nós trabalharmos com conceitos, conceitos gerais que são basilares, que fundamentam a reflexão a respeito da gestão e da educação. Vou falar sobre educação básica. Tá? Não é a mesma coisa ensinar crianças e ensinar adultos. Então, é uma diferença muito grande. Nós vamos nos restringir à educação básica e mais, inclusive, especificamente, aquele período que vai desde que a criança nasce até por 13, 14 anos, que pega a educação infantil até o final do ensino fundamental. Mas o nosso assunto é educação básica. Vamos nos restringir à ciência. Tá? Nós vamos nos restringir no público. A ciência é pública. Nada do que eu vou dizer aqui é definitivo, não é sagrado. Então, pode ser discutido, pode ser questionado, pode ser contrariado. O domínio da fé é outra coisa. A gente respeita a fé de todo mundo. É um direito constitucional, é um direito universal, de cada um tenha a fé que quiser. Acreditar num Deus ou na mula sem cabeça. É absolutamente um direito de todos. Tá? Agora, quando se trata de ver a realidade, nós temos que transitar no domínio da ciência, no domínio da razão. Aquilo que a gente pode tornar público. Você pode verificar se é verdade ou se não é. A fé, não. Eu não posso exigir que você me prove que um Deus existe, porque senão estou sendo intolerante. Percebe? Porque exigir, demonstrar a existência de uma coisa sai do privado, entra no público, entra no domínio da razão e da ciência. Tá? Então, é o domínio da razão e pode ser questionado a qualquer coisa que for falada aqui. Bom, vamos lá. O texto, o tema que tem é gestão democrática, órgãos de controle e educação de qualidade social. Não vou nem mencionar a questão que a Annalise falou aí, que é uma questão especial, depois vocês podem submeter a minha apreciação, posso conversar sobre isso e tal. Mas agora nós vamos falar num sentido bem geral. Vamos, então, pensar pelo menos três ou quatro textos aí, 3 ou 4 temas aí, conceituá-los. Gestão democrática. O que é gestão? Quando nós falamos em democracia, em que nós estamos falando? Órgãos de controle, educação. Então, vamos pensar nesses 3 conceitos, de gestão e democrática. A democracia vai ter que falar de política, porque a democracia é um tipo de política. Gestão democrática e educação. A qualidade, gente, a qualidade social, eu tenho um certo perrengue com esse negócio de qualidade social. Qualidade, a educação de qualidade é aquela educação que se faz. Percebe? E a educação, ela tem, para ser verdadeiramente educação, ela tem uns tantos requisitos, umas tantas características. Se ela atingiu essas características, ela é educação de qualidade. Percebe? Parece que como tem toda uma mistificação de educação de qualidade pelos empresários, pelos imbecis dos empresários, pelos malandros dos empresários, de um modo geral, então tem que botar qualidade social para... Entendeu? Fica meio... Parece que tem que qualificar a qualidade. Qualidade é qualidade. Qualidade da educação é quando você pega a educação e ela se realiza. Agora, o que é importante é isso. O que eu entendo por educação? Percebeu? Porque senão você se exime de explicar o que você entende por educação. Então, existe educação de qualidade social, de qualidade privada, de qualidade empresarial. Não, educação existe e eu quero saber o que eu entendo. Eu entendo por educação aquele aluno
que é capaz de preencher testezinhos imbecis dos SAEBs e de toda essa porcariada idiota, né, das avaliações externas. Se isso é qualidade, eu posso dizer de qualidade, mas eu discordo, porque a educação não é isso. A educação é algo muito, muito superior a isso, muito mais complexa. E agora, quando eu mostro a complexidade da educação, eu quero essa educação. A educação de qualidade e a educação que se realiza assim. Tá? Então, vamos pegar esses termos aí. Vamos começar com gestão. Claro que a minha conversa vai ser pequena, vai ser completa, não vai ser incompleta, porque é muita coisa para se falar. Eu tenho só sobre administração e gestão, eu tenho um livro, né, inteirinho falando sobre isso, sobre a diferença de administração para a empresa e administração para a escola. Tá? Então, aqui nós vamos falar alguns conceitos e sempre tentando dizer aquilo que não é. Assim como eu faço lá no livro, que eu procuro precisar conceitos. Isso fica muito mais fácil. Porque sempre que você fala uma coisa, você precisa saber o que você está querendo dizer com aquilo. Outro dia eu vi um deputado e mais uma pessoa falando sobre democracia. O assunto era democracia. E o assunto era política, na verdade. O assunto era política. Foi 1 hora falando sobre política. E toda hora falando, política não é isso, política não é aquilo, política não é aquilo outro. Política, o que é? Ninguém diz o que é política. É preciso ter um conceito de política. Para você saber quando é política e quando não é. Mesma coisa, um conceito de educação, conceito de gestão. Vamos então a ele. Gestão. Eu uso a palavra gestão como sinônimo de administração. Eu não tenho tempo de ficar com firulas de saber o que é gestão, o que é administração. Administração e gestão eu utilizo como sinônimo. Tá? Quem quiser utilizar diferente, tudo bem. Não vi nada que acrescentasse utilizar diferente, mas eu respeito. Mas eu uso como sinônimo. O importante é o que você quer com a coisa. Chame ela de gestão, chame ela de administração. E o essencial na administração é em que consiste. Qual o seu objetivo? Qual a razão de ser? O que a administração faz? Tá? Sempre que nós falamos em administração, parece que tem sempre alguém que manda e alguém que obedece. Esse é um dos equívocos que a gente precisa evitar. Tá? Como se o ser humano fosse tão pobre de qualidades que ele não pudesse se auto-administrar ou se autogerir. Tá? Então, já quebra isso de lado. A administração não precisa ter um em cima e outro embaixo, não. A administração não é simplesmente mandonismo, dominação, controle. Percebe? Na empresa privada existe controle, senão não existe exigência privada. Agora, não sempre, não necessariamente. Dependendo do que você entende por administração, você não precisa controlar o trabalho alheio. Você pode pensar num trabalho que seja autocontrolado. Então, o primeiro equívoco é esse, de achar que a administração é sempre alguém mandando algo. O outro equívoco é achar que a administração só pensa nas atividades meio. Então, você fala no Ministério da Educação, é administração, é gestão. A Secretaria de Educação é administração. O diretor da escola é administração. Daí para baixo, secretaria é administração da escola. Daí para baixo não existe mais administração. Completamente errado. Administração, o conceito que eu trabalho nesse livrinho aqui, eu peço que vocês procurem a partir da 17ª edição, porque ele está revisto, escrito com forma muito mais fácil de ler. Administração tem toda a afinidade com uma coisa chamada mediação. Então, o conceito que eu trabalho de administração exala isso. Administração é a utilização racional de recursos para atingir determinado fim. Sempre que você tem recursos, qualquer tipo de recurso, seja recursos materiais, financeiros, seja o esforço humano coletivo, à medida que você utiliza isso, você está fazendo a administração. Então, você tem que se preocupar com a melhor forma de utilizar esses recursos para atingir o fim que você tem em mente. Então, na escola, por exemplo, o fim da educação, o fim da escola é a educação. Então,
é administração escolar toda a atividade e toda a utilização de recursos para que a educação se faça. Então, não basta o trabalho dos diretores, dos coordenadores pedagógicos, da secretaria, da merendeira, os instrumentos materiais, não. O principal, o essencial da administração escolar, guardem bem isso. Eu não estou inventando nada, estou levando simplesmente vocês a refletirem. Fora dos esquemas quadrados, herdados de mitos. O essencial da administração escolar é a atividade pedagógica. É aquilo que é a razão de ser da escola. Se a criança está aprendendo, porque o professor está utilizando, e a escola, de um modo geral, está utilizando os meios mais adequados para que ele se faça sujeito e apreenda a cultura, isso é administração. Tá? Então, não vale aquela conversa que a gente ouve muito de que o meu diretor ele é muito bom, mas ele só se preocupa com o administrativo, ele não se preocupa com o pedagógico. Isso não é possível. Racionalmente pensando, usando a inteligência, isso não é possível. Não há nada mais administrativo do que o pedagógico. Ah, não, mas então... Tá aí, o professor tem sempre um jeito de como criticar o diretor. O diretor que você quer criticar não é um diretor que é administrador. Provavelmente é um diretor burocrata, que, em vez de se preocupar com os fins, ele faz com que os meios se transformem em fim. Percebe? Isso é burocracia, no pior sentido, no sentido pejorativo da palavra, não no sentido weberiano, de uma racionalização, etc. Não. No sentido pejorativo. Burocracia é quando uma atividade, por exemplo, a atividade do diretor, tem que favorecer a apreensão da cultura pelos alunos. Mesma coisa a atividade do professor. Dou um exemplo. Veja, o que é que torna os professores muito loucos da vida com relação à papelada da secretaria? Não é porque existe papelada. Papelada é preciso. Tem muitas atividades que são repetitivas e que são atividades meio para o fim final. E essas atividades são necessárias. Quando é que o professor fica louco da vida? Quando ele vê que aquelas exigências não levam a nada. Quando aquela reunião que é para ter com o diretor, não sei o quê, não leva a nada. Leva simplesmente a cumprir regrinhas que não têm relação nenhuma com a apropriação da cultura pelo aluno, com a educação. Aí sim nós chamamos de atividade burocrática. Por exemplo, controlar a presença dos alunos é necessário. Claro. É uma atividade meio para atender a objetividade fim. Os alunos só aprendem se estiver dentro da escola. Para saber se ele veio, se ele não veio, por que ele não veio, para entrar em contato com os pais, para compensar hoje aquilo que ele não viu ontem e não ficar dando desculpa que ele não aprendeu porque faltou. Percebe? Isso é uma atividade meio. Agora, quando essa atividade importante se transforma numa simples chamada, que inclusive chama pelo número, esquece que uma das coisas mais gostosas que o ser humano tem é ouvir o próprio nome. E uma chamada que tem como fim humilhar o aluno, castigá-lo, qualquer coisa, perdeu totalmente a sua atividade, virou uma atividade burocrática. Mesma coisa com relação às provas e é necessário a avaliação. É necessário, é imprescindível. Atividade nenhuma existe sem avaliação. A avaliação tem que ser feita a cada segundo. Nada contra que você, de repente, faça uma prova ou qualquer coisa. Mas essa prova é para a pessoa aprender enquanto faz a prova. E para ver em que medida tem que melhorar, e não simplesmente para dar uma nota e punir o aluno. Ou para reprovar e botar a culpa nele. A culpa que não é do professor, não. A culpa
que é da escola toda e do próprio Estado, que não deu condições para funcionar bem. Mas do aluno, não. Percebe? E a reprovação faz isso, põe a culpa na vítima. Então, isso é a administração. Se a administração é uma mediação, nós temos que ter presente o fim dela. Como o fim da escola é a educação, precisamos saber o que é educação. Então, o nosso segundo conceito aí é saber o que é educação. Por quê? Do conceito de administração, eu quero que vocês guardem um princípio fundamental. Um princípio que parece simples, mas ele é essencial. É o seguinte: em qualquer atividade administrativa, os meios não podem contrariar os fins. Isso é mais do que óbvio. Eu não vou pescar com uma metralhadora, assim como não vou à guerra com uma vara de pescar. Tá? Então, veja, se a atividade... Deixa eu pegar a coisa aqui, porque a tela, quando tem duas pessoas, a gente fica olhando de um jeito que não consegue falar. Bom, então vamos fazer assim. Pronto. Então, veja. O objetivo, se a administração tem que pensar no seu objetivo, e o princípio básico é esse: os meios não podem contrariar os fins, eu tenho que saber qual é o meu fim. Você, por exemplo, numa empresa, você pode ser dominador. Ser dominador numa empresa não está indo contra os objetivos de uma empresa, no caso de uma empresa capitalista. Porque a empresa capitalista é necessariamente dominadora. O objetivo da empresa capitalista é se apropriar de um valor produzido pelo outro. Então, ser dominador não contraria os fins. Então, você pode ser dominador. Aliás, precisa ser dominador. Agora, eu pergunto, isso pode funcionar no caso da escola, que visa produzir sujeitos? É muito importante ter presente isso. Você pode ser extremamente bem em termos administrativos e não necessariamente estar fazendo alguma coisa defensável. Você pode ser administrativamente bem, competente para o bem e para o mal. Você pode ser extremamente competente salvando vidas, dando vacina para evitar que as pessoas morram, por exemplo. E você pode ser extremamente competente matando índio, como fez aquele verme que foi presidente da República até recentemente. Percebe? Então, é preciso saber não apenas se você é competente, é preciso saber se aquilo que você faz é defensável em termos sociais e em termos éticos. Bom, vamos então agora falar sobre isso que é a educação. No senso comum, nós temos conceitos de educação que, na verdade, complicam as coisas, né? Eu consigo... Bom, quando você vê a prática da escola, das nossas escolas, e especialmente da escola tradicional, da escola até os nossos dias, quando a gente fala escola tradicional, a gente pensa que é a escola de antigamente. Não, nós continuamos, desgraçadamente, com uma atividade pedagógica extremamente tradicional. O conceito que vem normalmente, que sintetiza o conceito de educação, geralmente a educação é a passagem de conhecimentos, é a transmissão de conhecimentos. Não é isso. Nós precisamos fazer a crítica disso.
e uma crítica lastreada pela ciência. E a ciência, toda a história da educação, os grandes educadores, todos eles demonstraram que isso não tem o menor cabimento. Que demonstrou isso com a maior contundência talvez tenha sido Paulo Freire, criticando a educação bancária, que pega conhecimentos e deposita na cabeça do aluno como se ele fosse um banco. Por dois motivos. Primeiro, não é possível passar conhecimentos. Cientificamente, rigorosamente, só uma metáfora pode justificar falar que você transmitiu conhecimento. Isso não existe. E segundo motivo, a educação, para servir o seu papel, verdadeiramente, para evitar a produção de bolsomínio, para evitar que dezenas e dezenas de milhões aceitam uma desgraça chamada Bolsonaro como presidente da República, contrariando toda a ética e toda a dignidade do ser humano, não pode ser apenas conhecimento. Conhecimentos e informações é apenas um dos elementos necessário. Ninguém está dizendo contra os conhecimentos e informações, absolutamente. Pelo contrário. A crítica que eu faço aos chamados conteudistas ou críticos sociais, não sei o nome que estão se usando agora, que eu chamo de neotradicionalista, não é pelo conteúdo, é pela pobreza do conteúdo. Eles acham que repetir o conteúdo da igreja capitalista basta. Passar aquele conteúdo basta. Não basta. Primeiro, porque não se passa. Segundo, porque é muito pobre. E também não resolve você deixar de passar conteúdo capitalista e dizer, não, vou ensinar o materialismo histórico, vou passar o materialismo histórico. Não existe isso. Se é o materialismo histórico, principalmente. Uma das características básicas do materialismo histórico é não ser passado. Vamos a isso. Vamos pensar num conceito de educação que seja superior a esse. É preciso desbancar esse conceito de educação. Ele é burro. Ele não é inteligente. Ninguém está querendo ofender as pessoas que pensam assim. Estou falando do conceito. A palavra burro é meio forte, mas eu quero dizer o seguinte. Ele não leva em conta a razão. Ele ignora a razão. Da mesma forma que as pessoas pensam que é a Terra que gira, que é o Sol que gira em torno da Terra. Esse conceito é burro. Porque a razão mostra que não é isso. Já foi inteligente, hoje não é mais. Pois bem, a educação visa o humano. Então nós temos que, para falar sobre educação, falar um pouquinho sobre o que é o humano, o que é o homem. E eu, quando falo homem, estou falando homem no sentido genérico. Homem, mulher, branco, preto, gordo, magro, velho, novo, corintiano, são paulino, todos. O homem em sua genericidade. O humano genérico. O homem como espécie. Sempre que eu falar aqui do homem, estou falando nesse sentido, do ser humano, nesse sentido. O que caracteriza o ser humano é o fato de que ele transcende a natureza. Ele não é mera natureza, ele não é mera necessidade. Necessidade é tudo aquilo que independe da ação do humano. Isso é natureza. Eu solto um corpo, ele cai. Necessariamente, natureza pura. Natureza é tudo aquilo que independe da ação humana. Por isso que eu uso, eu vou lá, por exemplo, no glossário remissivo e digo o que eu entendo por natureza. Daqui para frente, natureza vai ter entendido isso. Tudo aquilo que independe da ação humana. As leis naturais, por exemplo. Tá? O homem não é apenas natural. Ele é natural. Ele é um ser humano, bípede, vertebrado. Percebe? Ele nasce da natureza. Ele é necessidade. Mas ele é o único ser que transcende a necessidade. Transcende de que forma? Criando valores. Ele transcende a necessidade manifestando-se diante do real. Dizendo, isso é bom, isso não é. Isto eu quero, isto eu não quero.
Essa é a característica básica do humano. Percebe? E ele, ao criar um valor, ele estabelece um objetivo. Certo? Por exemplo, ele podia continuar andando a pé. No determinado momento, ele falou, não, seria bom chegar depressa e sem fazer força. Aí ele pode estabelecer um objetivo. Vou domesticar o cavalo ou o camelo que passa aqui por essas cavernas. Aí ele vai, aplica uma atividade a esse objetivo, uma atividade orientada por esse objetivo, e consegue andar a cavalo, chegar mais depressa. Realizar um valor. Essa realização de um valor, quer dizer, essa atividade adequada a um fim, chama-se trabalho. Lá no meu glossário está escrito bonitinho isso. O que é trabalho? Trabalho é toda atividade orientada por um fim. Então, o homem se faz humano criando um valor e estabelecendo o objetivo e realizando esse objetivo pelo trabalho. É neste sentido que o homem é um ser criado e produzido pelo trabalho. Mas o trabalho não nasce assim do nada, não. Nasce de uma atitude do homem que é uma atitude ética. Ética aqui, gente, não tem um sentido de ser bom ou ruim, não. Você pode dizer, é bom matar as pessoas, dar tiro. Percebe? Isso é um valor. Um valor que eu não concordo, mas é um valor. Então, só o homem é capaz disso. Só o homem é capaz das coisas mais sublimes e as coisas mais abjetas. Porque ele é capaz de valorar, estabelecer valores, criar valor. O homem é isso. Ao criar valor, ele acaba estabelecendo objetivo e produzindo. Ele se faz humano pelo trabalho. Aquele ser humano que antes necessariamente andava a pé, agora ele não mais necessariamente. Ele transformou-se na sua própria constituição. Antes ele era um ser natural, com braços, pernas e cérebro, que necessariamente andava a pé. Agora, ele é um ser natural, com braços, pernas e cérebro, que tem a opção de optar, que tem a condição de optar entre andar a pé e andar a cavalo. É assim que se produz a humanidade, pelo trabalho. Tudo que nós temos é produção do trabalho, sempre foi assim. Ele não se contenta simplesmente de andar a cavalo, ele inventa a roda, ele anda de carro, ele inventa a carroça, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel, o trator, o avião, o foguete teleguiado, etc. Então, esse é o conceito. Ele se faz livre, ele se liberta, tá? Pelo trabalho. Veja, estar livre não é simplesmente estar solto. Quando nós dizemos o pássaro é livre para voar, não é nesse sentido de liberdade. Não é livre. O pássaro necessariamente voa. Livre para voar é o homem, que pode optar entre voar e não voar. Mas ele criou essa possibilidade. Então, a liberdade é algo criado historicamente. Pois bem, vamos aí com esses conceitos, que são conceitos necessários para termos um conceito mais atualizado de educação. Pois bem, quando nós falamos que o homem produz, na produção da sua existência, o homem produz... veja, a produção da sua existência não é uma produção... depois a gente pode falar nisso, mas não é uma produção direta. Eu não produzo diretamente a minha existência. Hoje em dia, o que nós produzimos diretamente? A gente ainda põe a comida na boca, né? O resto é tudo produzido por milhões e milhões de pessoas. Cada um de nós depende da humanidade inteira. Essa que seria a fundação de uma nova ética também foi uma possibilidade que Karl Marx nos deu. Cristo não tinha esse conhecimento, por exemplo, para fundar uma ética mais avançada. Hoje nós temos condições de superar a ética judaico-cristã, porque nós temos condições de conhecer como se realiza isso, como se dá a produção da existência a ponto de nós podermos optarmos não em ajudar o próximo simplesmente, ou sermos empáticos, colocarmos no lugar do outro simplesmente, não.
Nós podemos pensar o outro e eu para levar em conta a humanidade inteira. Porque eu não dependo mais de um ou de outro. Eu dependo de absolutamente bilhões e bilhões de pessoas para existir. E essa é uma ética nova, que não era possível há 200, há 2000 anos atrás. Mas hoje é. Mas isso é apenas um parênteses. Vamos em frente. Na produção da sua existência, o homem produz conhecimentos, valores, ciência, filosofia, arte. Tudo, enfim, que é resultado da sua opção ética, da criação de objetivos, estabelecimento de objetivos e do trabalho. Então, o trabalho humano produz alguma coisa que não é dada, que não é necessária, que não está na natureza. Ele produz além da natureza. Ele produz cultura. Então, veja, o conceito de cultura que nós estamos pegando aqui não é um conceito do senso comum que a gente normalmente, que tudo bem, pode usar, não tem problema nenhum. Mas aqui, para compreendermos o que estamos falando, nós temos que ter um conceito de cultura que é bastante mais amplo, bastante mais rigoroso, que diz respeito a tudo aquilo que é produzido pelo homem. Tudo aquilo que se contrapõe à natureza. A natureza é a necessidade, é o natural. A cultura é o histórico. A história, gente, não é a passagem do tempo. A natureza não tem história. O homem tem história. Quando eu falo que o ser humano, ele antes necessariamente andava a pé e agora ele pode optar entre andar a pé e andar a cavalo, eu estou falando de história. Antes ele era um ser, agora ele é outro. Isso, o animal não. O animal necessariamente é sempre natural. Vamos, então, falar um pouco sobre esses conhecimentos, valores, ciência, filosofia, que nós sintetizamos aí com a palavra cultura. A cultura não precisa ser inventada a cada nova geração. Nós temos condições de, a cada nova geração, nos apropriarmos da cultura produzida anteriormente. Sabe como chama essa apropriação da cultura? Chama-se educação. Esse é um conceito revolucionário, porque novo em termos de 200 anos para cá. Educação. Educação é a apropriação da cultura. E é interessante, daquilo que nós falamos sobre o ser humano, sintetizar a característica do humano. O humano é sujeito. E aqui muita atenção com o conceito de sujeito. Veja como nós estamos trabalhando conceitos. Nós precisamos saber sobre o que nós estamos falando, para nos entendermos. E esses conceitos auxiliar-nos a apreender o real. Sujeito não é simplesmente aquele que age, o ator, o agente. Sujeito é autor. Quando eu falo que o ser humano é um ser de vontade, eu estou falando de um sujeito. A palavra que sintetiza o humano histórico é essa, sujeito. Alguém que tem vontade e que aplica a sua vontade. Esta é a própria relação humana. Não conta isso para os imbecis dos propagadores de autoajuda que eles vão usar por aí. Você quer ser feliz? Você quer saber quando você está feliz? É quando você está realizando, pela sua vontade, aquilo que você quer. Essa é a condição de sujeito. E essa condição de sujeito se faz pelo trabalho. Uma atividade adequada a um fim. Todos os tipos de trabalho. Então, veja, o ser humano é um sujeito. Quando o ser humano se apropria do real, da cultura, ele tem condições de fazer-se sujeito, de fazer-se humano histórico. Porque ele se diferencia da mera natureza. A cultura, ela não se passa pelo sangue, não está nos genes. O filho do médico não nasce médico, o filho do juiz não nasce juiz.
O filho do homem bom não nasce bom e pronto. Assim como o filho do bandido não nasce bandido. Embora seja mais fácil produzir um bandido, porque basta não fazer nada, dar uma arminha na mão dele. Todos nós, quando nascemos, presta atenção, natureza pura. Nós nos fazemos históricos, nós nos fazemos humano histórico à medida em que nos apropriamos da cultura, daquilo que o homem produziu. Para ficarmos à altura daquele humano histórico do momento em que eu nasci. Esta é a educação. Esta é a nobreza, a dignidade da educação. Educação é a forma de produzir o humano histórico. Percebe? A criancinha que nasce hoje, nasce igualzinho a criancinha que nascia 10 mil anos atrás. Desdentada, careca e analfabeta. Só que a criancinha que nascia analfabeta há 10 mil anos atrás, ela já estava atualizada historicamente, porque todo mundo era analfabeto. Ainda nem tinha inventado a escrita, acho. Hoje não. Hoje a grande missão da educação é atualizar historicamente. Fazer com que essas crianças se apropriem. Mas olha, gente, não se apropria apenas de conhecimento, não. Conhecimento qualquer computador imbecil tem. Apropria-se de conhecimento, de valores, de crenças, de filosofia, de arte, de posturas, da concepção de mundo no modo geral. Então, esta é a educação. Pois bem, conceituamos a educação. Vamos ver agora, e logo em seguida a gente vai poder falar sobre democracia. Se não der tempo, a gente fala depois. Olha, uma característica importante da educação, se nós quisermos ser bons educadores, se nós quisermos ser bons professores, se nós quisermos ser bons gestores. Porque o gestor é responsável por tudo isso. Se a escola não está funcionando, o gestor é responsável. Se a escola não está funcionando, o professor é responsável, todos são responsáveis. Ninguém está dizendo que é culpado, mas são responsáveis. Porque é para isso que eles estão lá. Se a educação é isso, não é simplesmente transmissão de conhecimento, mas apropriação de cultura. Quando eu falo apropriação de cultura, tem alguém que se apropria, alguém que se faz sujeito. Por isso, toda a tradição da escola e da didática e da contribuição da psicologia, etc., para a educação. Fazer-se sujeito, que é uma tecla batida bastante desde de Rousseau, e que a escola nova herdou, e que passou para uma escola verdadeiramente crítica. Veja, se a educação é apropriação de cultura, não é simplesmente passagem de conhecimento, como é que se dá essa educação? A anterior era fácil. Quer dizer, era fácil não se dar. Porque tanto a escola tradicional de antigamente, como a chamada boa escola de hoje, eles têm um método completamente idiota, incompetente. Eles podem dar-se ao luxo de ser ruim. Porque na de antigamente, era uma minoria que ia à escola. Então, não precisava ensinar, praticamente. Basta você podia ser autoritário, porque quem ia para lá eram aquelas crianças selecionadas, que eram as mais ricas, quem podia ir à escola. Que já tinha em casa o pai letrado, a mãe letrada, o jornal, o teatro, a viagem, o professor particular. Percebe? Mesma coisa das escolas chamadas boas escolas de hoje. Eu não quero nem falar nisso, porque hoje eu já fiquei bravo com uma maldita de uma escola que cobra 4.500 e consegue deixar uma criança com 10 anos analfabeta. Deixa para lá. A chamada boas escolas privadas, particulares. Elas selecionam. Não é você que escolhe a escola privada. Não, a escola privada é que escolhe. Mesmo que você pague bem. Se você não demonstrou que você vai entrar no vestibular sozinho, você não entra na escola privada. Tá? Então, mas veja, o padrão é passagem de conhecimento. Por isso é que tem
esses testes imbecis, com perdão do pleonasmo, né? Para testar conhecimento. A escola verdadeira, que método tem? Não vamos falar em método. Vamos falar que princípio deve reger, só rapidamente. É o seguinte, se a escola, se a educação é um trabalho, e é um trabalho, é um processo de trabalho, concorda? Uma atividade adequada ao fim. Vamos pensar, então, a educação enquanto processo de trabalho que tem um fim, e nós sabemos qual que é o fim, que é formar o humano histórico, para ver quais os princípios que devem reger. E o que ela deve levar em conta que não se tem levado normalmente. Veja, se é um processo de trabalho, então tem um objeto de trabalho. Está lá no meu glossário remissivo. Objeto de trabalho é tudo aquilo que no processo de trabalho se transforma em produto. Por exemplo, eu pego tábuas e transformo essa tábua em mesa. A tábua é objeto de trabalho. Tá? Na escola, tem um objeto de trabalho. A educação tem um objeto de trabalho. Qual que é o objeto de trabalho? Precisamente aquilo que se transforma no processo. O que é que se transforma no processo educativo? É o próprio educando. Não se transforma fisicamente, eu não estou preocupado nele como um animal, como um corpo, como natureza simplesmente. Ele se transforma em sua personalidade viva. Ele se transforma à medida que ele se apropria do real, se faz histórico, se faz humano histórico. E se faz um aluno educado, transforma a sua personalidade. Então, ele é o objeto de trabalho. Só que é o seguinte, lembra, e agora vamos utilizar, veja como é importante utilizar conceitos administrativos para tratar da educação, da pedagogia, como a partir de uma razão administrativa, inclusive. Não uma administração, uma razão empresarial, uma razão administrativa. Os meios não podem contrariar os fins. Tá? Qual é o fim que eu tenho em mente? O educando como humano histórico. Qual a característica básica desse humano histórico? Ser sujeito. Então, se eu pretendo formar um sujeito, o meu objeto de trabalho necessariamente tem que ser sujeito, senão não funciona. Simples assim. Toda a ciência da educação, toda a história e filosofia da educação está presente aqui, mas as pessoas não percebem. Só existe educação se o educando for sujeito. Ser sujeito é ser um senhor de vontade. Só existe educação, o educando só aprende se for um senhor de vontade. O educando só aprende se quiser. Vocês já viram coisa mais óbvia do que isso? Entretanto, não é praticado em nenhuma política pública, em praticamente nenhuma escola, com raríssimas exceções. Quantas vezes a gente ouve falar, a educação foi uma maravilha, a escola é ótima, tem 1000 recursos, os professores ganham bem, mas o aluno não aprendeu porque não quis. Esquecendo-se que a função essencial do educador, da escola, é precisamente levar o educador, educando, a querer aprender. Quem quer aprender, aprende de qualquer jeito, em qualquer lugar do mundo. É isso que é necessário fazer. Levar o educando a querer aprender. Dizer que o educando não aprendeu porque não quis, e a escola foi muito boa, mas o educando não aprendeu porque não quis, é mais ou menos dizer que a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Não há ensino se não houve aprendizado. Ensino-aprendizado é uma moeda de duas faces. Não existe uma se não tem a outra.
Vamos ficar por aqui para não passar nosso tempo. Temos mais 15 minutos para entrar e falar um pouco agora sobre democracia. Então, veja, para ensinar precisa conhecer. Precisa conhecer o objeto de trabalho. O marceneiro conhece a tábua que ele vai fazer para a mesa, por exemplo. Em educação, especialmente os empresários, acham que não precisa conhecer o aluno. Porque na cabeça dele, aluno é tudo igual. Ensinar para uma criança é uma coisa que ensinar para um adulto. E aí eles quebram a cara, mesmo sem ser mal. Essas bobagens, essas fundações, os institutos Ayrton Senna, todos pela educação, essas palhaçadas todas por aí, que são pessoas completamente que não entendem absolutamente nada de educação. E se metem a fazer educação, às vezes sem ser mal. Tem muita gente mal aí interessada em cobrir, mas isso aí eu deixo para os meus amigos politicólogos da educação. Mas não precisa ser mal para fazer mal. Basta ser ignorante, basta ser incompetente, basta não ser profissional. Ensinar precisa conhecer para ensinar. Vamos lá. Vocês viram que, tecnicamente, nós chegamos a essa conclusão. O educando só aprende se quiser. Uma criança de pouco mais de um ano, ou pouco menos de um ano, se a bola vai debaixo do sofá, não existe mais bola. Não adianta explicar para ela. Conhecer como se desenvolve a personalidade da criança. Com 7 anos, a criança ainda não faz operações abstratas. Então, você vai deixar mais para frente para ensinar, por exemplo, número relativo. Isso é conhecer a criança. Tá? Para conhecer isso, precisa ser educador, profissional. Precisa, sim, ler Piaget, Vygotsky, Makarenko, todos os grandes autores. É preciso conhecer didática, é preciso conhecer os métodos revolucionários que tem para fazer a criança para aprender, a querer aprender. Que existe. Não é por falta de alternativas, não. Nós temos exemplos maravilhosos no mundo, historicamente. Não é porque não existe método, é porque não tem necessidade. Ninguém recorre a essas formas de ensinar avançadas, que não são mais caras, não. Veja o exemplo da Islândia, que jogou as favas toda a escola tradicional, fez tudo o contrário da escola tradicional. Aliás, é uma boa maneira, fazer o contrário da escola tradicional funciona. E na Islândia funcionou. Bom, vamos falar agora sobre democracia. Para falar sobre democracia, tem que falar sobre política. Porque a democracia é uma forma de política. O que é política? Veja, a gente falou que o homem é um ser social, porque ele só existe socialmente. Ele não pode produzir sua vida sozinho. Ele depende do mundo inteiro. Depende de todos os outros seres humanos. Isso não é força de expressão, não. Depende mesmo, gente. Dependemos de todos os seres humanos para vestir essa camisa. Eu dependo de bilhões de pessoas só para vestir essa camisa. Só fazer a conta. Indo desde o cara que me vendeu ela no shopping, pelo motorista, passando pela tecelagem, por todos os estágios em que foi feito o pano, etc., indo até o momento em que jogou o algodão na terra, e o trator que passou para arar para botar aquela semente de algodão. E quem inventou o trator? Dependeu da humanidade inteira antes. O trator começou a ser inventado desde que o primeiro ser humano ficou em pé na face da terra. Eu dependo desse primeiro homem que foi em pé na face da terra para vestir essa camisa que eu estou usando aqui agora. Isso não é força, não. Basta pensar um pouquinho. É isso, eu dependo da humanidade inteira. Então eu sou social. Todo mundo é social. Só que é o seguinte, social a abelha também é. A abelha não existe para ela. Ela se mata quando nos dá uma ferroada para defender o enxame inteiro. Só que a diferença, a abelha é uma coisa, não um sujeito. Ela é necessariamente social. A sociabilidade dela não é produto da vontade de ninguém, é produto da evolução natural. Ela já tem nos genes programado aquela maneira de ser social. O ser humano não. O ser humano não é uma coisa. O ser humano é um sujeito. Então, olha, quando eu me relaciono com outro,
Eu, sujeito, que tenho interesses, vontades, objetivos, valores, etc., me relaciono com outra pessoa que também tem interesses, vontades. É um sujeito relacionando-se com outro sujeito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu só posso me relacionar com outros se eu conviver com esses valores que podem ser conflitantes. Então, essa convivência entre sujeitos é que se dá a política. Então, a política é a convivência entre sujeitos, com toda a carga do conceito de sujeito que eu falei para vocês. Tá? Esse é o meu conceito de política. Se vocês forem nos manuais, vocês vão ver o que é política. Eu vou destrinchar o que é política, vocês vão ver que acaba saindo nisso. Mas é importante essa explicitação. Política é o exercício do poder social. Tá? Exatamente isso. Para que o outro haja conforme comigo, eu preciso exercer o poder. Poder, gente, nesse sentido de poder social, é a capacidade de fazer o outro agir de acordo com a minha vontade. É isso que é o poder. E essa é uma ação política. Então, política é o exercício do poder. Entre animais não existe isso, porque não existe convivência. Você não leva o outro a agir de acordo, você age simplesmente naturalmente. Entre seres humanos, não. Sujeitos, eu tenho que levar o outro a agir de acordo com a minha vontade. Só que tem duas formas de fazer isso. Existem duas formas de poder. Existe o poder autoritário, eu domino o outro, e aí ele necessariamente faz de acordo com aquilo que eu quero. Esse é o poder autoritário, é o autoritarismo. Mas não existe só esse. E as pessoas se esquecem. Você vê Max Weber, por exemplo, esquece do outro tipo de poder. Existe o poder enquanto diálogo. Eu posso levar o outro a agir de acordo com a minha vontade, dialogando com o outro, que é a forma mais humana, histórica que existe. Muito raro na nossa sociedade, que é uma sociedade dominada pela opressão do capital. Mas é possível. Diálogo entre sujeitos. Então, a política é a convivência entre sujeitos. É o exercício do poder. Ele pode ser autoritário e pode ser democrático. Então, aí nós temos o conceito de democracia. Quando eu dialogo com o outro, eu tenho o conceito de... É um poder não sobre o outro ou contra o outro, é um poder com o outro. Ele me convence, eu o convenço. Eu atendo à vontade dele, ele atende à minha. Isso se chama democracia. Isso é a essência, esse é o sumo da democracia. Democracia não é simplesmente o voto da maioria ou simplesmente não. Tudo isso é democracia, são formas de fazer democracia. Mas a democracia, ela se sustenta quando existe convivência entre sujeitos que se fazem sujeitos. Aí nós temos a democracia. Percebe? Então, esse é o conceito de democracia. Veja lá, quando eu falei para vocês, tecnicamente, de que o aluno só aprende se quiser, eu estava brincando. Na verdade, eu estava falando politicamente já. Sabe por quê? Que bom se os professores, se os educadores pudessem compreender isso. Por isso que eu quero muito que as pessoas leiam, especialmente esse livro. Veja, o essencial, a solução da educação é aquilo que os educadores em geral pensam que é o problema. Se você conseguir fazer com que o aluno queira aprender, o resto é muito fácil. E o que é levá-lo a querer aprender? É exercer o seu poder democrático. Levá-lo a querer aprender. Fazer com que ele haja de acordo com a sua vontade. Porque, como o próprio Gramsci gostava de explicar, o poder autoritário, ele é forte.
eu boto uma arma para você e falo, faça isso, você não tem alternativa. Você tem que fazer. O poder democrático do diálogo é muito frágil. Eu, para convencê-lo, eu tenho que correr o risco de não convencê-lo. E mais, eu corro o risco de que você me convença do contrário. Só que é o seguinte, o poder autoritário, eu já termino, viu? As pessoas estão preocupadas aí, mais 4 minutos nós terminamos. Quando eu consigo, pela força, pela coerção, apesar da força desta relação, ela é uma relação efêmera. Saindo daqui, você vai conspirar contra mim. O poder só se mantém enquanto estiver presente o elemento coator. Com relação à relação democrática, não. Veja, eu corro o risco de que você não aprenda. Eu corro o risco de que você não concorde comigo e que você, inclusive, me convença do contrário. Mas eu vou tirar a força dessa relação democrática da sua própria fraqueza. Quando você se convence, você se convence. Você sai daqui, você continua meu aliado. Qualquer semelhança dessa relação democrática com a relação pedagógica não é mero acaso. É a pura realidade. A relação pedagógica é necessariamente sempre uma relação política e uma relação política democrática. E olha aí, para dar uma paulada final na educação neotradicionalista e na tradicionalista. Olha, não existe transmissão. Quando eu, por uma relação democrática, por uma relação pedagógica, corro o risco de não convencê-lo, mas eu consigo fazer com que você se aproprie no diálogo. Você é sujeito, você se apropria, não eu te faço objeto. Faço objeto de trabalho, mas não objeto. Você não é objeto, você é sujeito. Quando você se apropria de determinado elemento cultural, um conhecimento, uma informação, um valor, uma crença, esse elemento passa a ser seu. Passa a compor a sua própria personalidade. E ele passa a ser seu sem deixar de ser meu. Não houve transmissão. Transmissão quando você pega uma coisa daqui e passa para cá. Houve apropriação. Houve construção. É daí que vem a palavra construtivismo, no sentido vigotskiano, que a grande maioria não compreende e não entende, porque não sabe que Vygotsky foi grande porque ele estava nos ombros de gigante, estava nos ombros do Marx. E não dá para entender Gramsci sem ter uma compreensão, pelo menos razoável, da concepção de mundo marxiana. Então, veja, a educação se faz assim. Ela não se transmite. Olha a diferença. Eu, sujeito, passo para um objeto. Fecha tudo. Agora não. Eu, sujeito, propicio condições para que um outro sujeito se aproprie. Veja, não é eu educo fulano. Isso é apenas uma metáfora. Eu propicio condições para que fulano se eduque. Se houver isso, vai ser muito mais fácil educar. Pode iluminar a reflexão, talvez, de um governador bolsonarista que quer fantasiar aí e trocar pessoas simplesmente para ele fazer os seus interesses nada pedagógicos, talvez. Por enquanto é isso, gente. Olha, deu certinho 1 hora.